Olá, meu nome é Mangoma, sou professor de História. Juntos vamos resolver o exame da ACIPOL 2024 da cadeira de História. Enquanto dormes, a gente constrói conhecimento. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso. Vamos para o número 1. Diz que todos os vestígios que testemunham a presença das atividades do homem das épocas passadas permite conhecer a história desse tempo e são consideradas as fontes históricas. A lógica é fonte histórica. Fonte histórica é o vestígio que permite descobrir a verdade histórica que está escondida dos debraços de uma fonte oral, dos debraços debaixo de uma fonte escrita, por debaixo de uma fonte arqueológica e por debaixo de uma fonte material. Então, tudo que quanto permite conhecer o homem ao longo do tempo em história diz-se fonte histórica. Então, a nossa alternativa correta no número 1 é a linha A, que diz que são fontes históricas. Fontes históricas são todos os vestígios que são usados para testemunhar a presença do homem ao longo do tempo. Ora, vejamos no período de Stone Age, que é a Idade da Pedra, nós vamos encontrar aquelas pedras que usavam para caça. Aquilo é uma fonte histórica. Nos permite conhecer esta verdade da história daqueles homens, como eles viviam, o modo de vivência dele. Então, aquilo testemunha essa presença do homem. É uma fonte histórica. A linha B diz que são fontes orais, histórias locais. Isto está mais que errado. Histórias locais, para poder perceber a história local, você tem que estar o quê? Ter uma fonte. A linha C, nós temos a síntese histórica. A síntese histórica, juntamente com a linha de análise histórica, fazem parte daquilo que é um método da história. O método da história que é compreendido pela análise, a crítica e a síntese. Então, a análise, a crítica e a síntese são um método da história que nós usamos para poder definir esse caminho para desvendar essas fontes históricas. Então, a alternativa correta de todos os vestígios que vão testemunhar essa presença humana ao longo das épocas passadas ou remotas, disse fontes históricas. Essas fontes históricas podem ser arqueológicas, materiais, orais e escritas. Como se diz na fonte oral africana, quando um velho morre, mais uma biblioteca se queima em África. Porque delas vamos perder uma tradição muito vasta, lendas, traduções, vivências. Porque perdemos muita informação. Então, esses vestígios que vão testemunhar essa vivência do homem, número 1, são consideradas fontes históricas. Número 2, vamos perceber que nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial inicia em 1914 e termina em 1918. Essa é a nossa Primeira Guerra Mundial. Vai iniciar em 1914 e termina em 1918. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, as grandes potências imperialistas estavam organizadas em blocos. Viviam aquilo que nós chamamos de paz armada. Significa que eles já estavam organizados em blocos, só faltava um pequeno pretexto para incluir a Primeira Guerra Mundial. Mas a questão número 2 quer nos perceber quais são os países que compunham a Tríplice Entente. A Tríplice Entente era composta por os seguintes países. Vamos encontrar a Rússia, a Inglaterra e a França. Essa é a composição daquilo que chamamos de Tríplice Entente. Vamos procurar na nossa alternativa. E antes de avançar muito, lembrar de que na Primeira Guerra Mundial também tínhamos a Tríplice Aliança. Era constituído por Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Mas a nossa questão cinge-nos perceber aquilo que era a composição da Tríplice Entente. Eu já havia dito que é a Rússia, a Inglaterra e França. Então, a nossa alternativa aqui é número 2, é a linha B, que vem Rússia, Inglaterra e França. Não pode ser a linha A porque vem França, Japão e Bélgica. Está errado. A linha C vem Alemanha, Itália, Portugal. Está errado. A linha D vem Inglaterra, Estados Unidos e Espanha. Você sabe que Estados Unidos também, durante a Primeira Guerra Mundial, entrou como devedor e saiu como credor. Saiu como hegemônico das grandes potências europeias. É por isso que a crise econômica mundial de 1929 a 1933 teve como causa os Estados Unidos, a superprodução dos Estados Unidos. Número 2, a alternativa correta é B. Vamos para o número 3. Uma das manifestações da Guerra Fria foi... Nós sabemos que a Guerra Fria foi um conflito que dividia o mundo em 2 blocos. O C é ocidental versus OR, que é bloco oriental. Então, no bloco ocidental, nós vamos encontrar o
capitalismo. No bloco oriental vamos encontrar o socialismo. Então, quem comandava o socialismo era a URSS, que disse União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no bloco ocidental vamos encontrar o capitalismo, que era comandado por Estados Unidos. Então, esta Guerra Fria começa em 1947 com a publicação da doutrina Truman e termina com a queda do Muro de Berlim em 1989, que dividia a Alemanha em duas partes antagônicas. Então, ora vejamos, uma das manifestações dessa Guerra Fria foi o quê? Falamos da crise dos Balcãs, Guerra dos Balcãs, a linha A, número 3, não pode ser, é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. A questão do Oriente, não pode ser. Vamos para a linha B, a guerra no Iraque. A guerra no Iraque, estamos a falar do Saddam Hussein. Já é 2003, a Operação Liberação da Iraque de George Bush pai. Então já estamos no século XXI. Nós aqui ainda estamos no século XX. Nós queremos perceber a manifestação da Guerra Fria. A guerra do ópio. A guerra do ópio não pode ser que a linha C não pode ser. Por quê? Porque a guerra do ópio chama a falar da guerra entre a Inglaterra e a China. Queriam controlar o Hong Kong. O Hong Kong era um dos entrepostos que fabricava podia fabricar esse ópio, que era uma droga. Enquanto a China não queria mais, porque era prejudicial para a economia chinesa. A alternativa correta aqui é mais claro que é a linha D, que significa crise dos mísseis cubas de 1962. Foi nesta perspectiva que nós vamos encontrar o Che Guevara e o grande herói, o Fidel Castro, de Cuba. Então foi nesta perspectiva que nós vamos encontrar uma das manifestações da Guerra Fria número 3, é a crise dos mísseis cubas. Foi nesta perspectiva que os Estados Unidos levou armamento apontando para a URSS através do Iraque, enquanto que a Rússia, a URSS, levou armamento, apontou para os Estados Unidos, usando como meio o Cuba. E lembrar também que foi nesta perspectiva que levou, dos crises mísseis cubas, que levou o Cuba a ser um primeiro país ocidental a tornar-se socialista. Número 4. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro, foi. Então, é lógico que nós já sabemos. Eu já disse a priori quando falei da Primeira Guerra Mundial. Número 4. O assassinato do arquiduque Ferdinando e sua esposa Sofia. É lógico, vamos ver. A nossa sorte vem aqui logo. A causa imediata do início da Primeira Guerra Mundial. Número 4. A alternativa correta é A. A causa imediata do início da Primeira Guerra Mundial. Número 5. O presidente norte-americano que coordenou o lançamento das duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 foi. Lembrar de que o urânio que foi usado para fabricar as duas bombas atômicas, que isso era uma teoria do Albert Kleinstens. Albert Kleinstens era um alemão. Esse projeto de bombas atômicas iniciou com Albert Kleinstens. Esse urânio que foi explorado para fabricar as duas bombas atômicas foi extraído de onde? Do Congo, que era a República Democrática do Congo, que tem como capital Kinshasa. Então, a República Democrática do Congo tem como capital Kinshasa. Então, esse urânio que fabricou as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, foi extraída do Congo. Ora, vejamos. Quem foi o presidente norte-americano que ordenou o lançamento dessas duas bombas, que simbolizou o fim da Segunda Guerra Mundial? Vamos. A linha A. Winston Wilson. Não foi ele. Vamos para a linha B. Richard Nixon. Esse já foi o que sucedeu o Nikita Khrushchev. Não pode ser que assassinou a crise dos mísseis cubas. Vamos, o presidente norte-americano, Harry Truman. Então, é ele que ordenou o lançamento das duas bombas atômicas. O presidente norte-americano que ordenou o lançamento das duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, é o Harry Truman. De lembrar que, nesta região onde foi lançado essas duas bombas atômicas, até hoje ainda há repercussões no Japão. Por quê? Porque há certas pessoas que nascem difíceis por causa do quê? Das repercussões dessa guerra. E lembrar também que a linha D encontramos o Franklin Delano Roosevelt. Foi um dos grandes presidentes norte-americanos que aplicou a política de um New Deal, um novo acordo, que era uma forma de intervir o governo na economia, para atenuar aquilo que nós chamamos da crise econômica mundial. Mas o presidente norte-americano número 5 que ordenou o lançamento das duas bombas atômicas, com uma forma de rendimento incondicional do Japão, foi o Harry Truman. A nossa alternativa correta número 5 é C. Número 6. A Organização das Nações Unidas foi criada lembrar de que a Organização das Nações Unidas, que até hoje vigora no mundo, que um dos papéis importantes que tem é garantir a paz e segurança mundial. Então, a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Nós podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Começa a 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha vai de surpresa à Polônia, e vai terminar em 1945, com o lançamento das duas bombas atômicas, uma para Hiroshima e outra para Nagasaki. Então, depois dessa guerra, da Segunda Guerra Mundial,
criou-se um órgão responsável pela paz mundial, que foi a Organização das Nações Unidas. Então, vamos ver o número 6. Temos a linha A, junho de 1945. É a nossa alternativa correta. Vamos para a linha B. Depois volto a explicar. A linha B, abril de 1919. Não pode ser. Nós estamos a falar de a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial. 1919, estamos a falar de após do termo da Primeira Guerra Mundial. Então, não pode ser a alternativa B. A linha C, de setembro de 1947. Setembro de 1947 já estava em vigor a ONU. Aqui já estávamos iniciando o processo que nós chamamos de Guerra Fria. Foi uma guerra de palavras. Foi uma guerra de palavras que nós usávamos na Guerra Fria, usava-se que nós chamamos de Proxy War. Proxy War estamos falando do quê? Guerra por procuração, guerra por terceiros. É por isso que até a Guerra Civil Angolana, a Guerra Civil Moçambicana, a crise dos mísseis Cubas, a Guerra dos Vietnã, a Guerra das duas Coreias, insere-se no conjunto das guerras por procuração das duas potências que estavam na Guerra Fria, que é o Bloco Ocidental, encontramos o capitalismo, o Bloco Oriental, encontrávamos o socialismo. Então, a nossa alternativa correta, número 6, vamos encontrar que é a linha A, junho de 1945. Formou-se a Organização das Nações Unidas, que até hoje tem um papel muito importante no garante da paz e segurança mundial. E de lembrar de que, no Conselho de Segurança da ONU, nós temos 5 membros permanentes. Esses não mudam, são os 5 membros permanentes. E esses têm o direito de veto. Vamos encontrar a França, a China, os Estados Unidos, eu disse, a França, a China, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia. Então, são esses 5 estados permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Esses têm um poder do quê? Do veto. Quando um votar contra, significa que o projeto foi anulado. Quando os Estados Unidos querem invadir a Iraque e diz que o Saddam Hussein produzir armamentos de massa, há outros que votaram contra. Só que os Estados Unidos se considera-se o berço do mundo, né? Foi invadir o Iraque. Quem fez alguma coisa? Ninguém fez. É por isso que nós estamos a viver o estado natural de Thomas Hobbes, que diz que há o egoísmo total, a guerra de todos contra todos. Quem fez alguma coisa? Ninguém. Então, número 6, a alternativa correta é a linha A. A Organização das Nações Unidas foi criada em junho de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Número 7, um FECAN pode ser visto como... Lembrar de que um FECAN ou DFECAN foi um conjunto de transformações políticas e econômicas ocorrida na zona chamada Zululândia, na África do Sul, que levou à formação de muitos estados, inclusive em Moçambique. Foi nesta perspectiva de FECAN que ascendeu o famoso Chaka Zulu. É uma máxima que eu gosto de Chaka Zulu, quando os europeus chegaram na África do Sul, inclusive os missionários, disseram que, olha, você tem que se converter ao cristianismo, senão vai queimar no inferno. Chaka Zulu respondeu para eles, de onde eu venho, nós comemos fogos. Então, uma das máximas que eu mais gosto de Chaka Zulu. Então, o FECAN pode ser visto como consequência econômica e social do Estado de Gaza. Não pode ser visto como uma consequência, mas pode ser visto como uma causa da formação do Estado de Gaza. Porque foi nessa perspectiva da exceção de Chaka Zulu na África do Sul, na Zululândia, que o Manicusi, ou Soxangane, saiu de lá e fundou o Estado de Gaza, cá, na zona sul de Moçambique, atualmente que é Gaza. Lembrar que esse estado de Gaza não só estava aqui em Gaza, simplesmente ocupava Maputo, Gaza, Inhambane, até Manica e Mussurize. Era um estado vasto. Até para fazer aquele acordo lá, para terminar ali em Maputo, para ter aquele território de Maputo também fazia uma pequena parte fazer o estado de Gaza. Foi naquele conflito de Mauel e Muzile, que os portugueses auxiliaram o Muzile, acabando ficando com uma parte de Maputo. Então, o estado de Gaza foi fundado por Manicusi ou Soxangane. Nós podemos dizer que um Gungunhane é o neto do quê? Do Soxangane, porque o pai dele é Muzile. Muzile é pai do quê? O pai do Muzile é o Soxangane. Então, Gungunhane, lembrar que Gungunhane, o nome dele é Mudungaz. Então, esse nome de Gungunhane foi uma alcunha. 8. Quem foi o responsável pela formação de vários reinos na África Austral? Eu já disse a pior. Quem foi o responsável na África Austral? Nós, na África Austral, estamos a falar de uma região que compreende os países da SADC. Então, que significa Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Naquele período, eu estava a dizer de um FECAN ou de FECAN. Houve transformações políticas e econômicas, porque nós tínhamos 2 reinos lá. Esses 2 reinos acabaram entrando em conflito e, por conta disso, acabou ascendendo o Chaka Zulu como uma forma de se vingar da morte do pai. É por causa disso que o responsável por fundar vários estados na África Austral foi o Chaka Zulu. Então, número 8, a alternativa correta é D, é Chaka Zulu. Foi na exceção de Chaka Zulu que
possibilitou o confundamento de vários reinos na África Austral. Como eu havia dito, a África Austral é compreendida pelos países da SADC, que significa Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Número 9. O Grande Zimbago foi abandonado há cerca de 1450 e foi substituída por um novo Estado chefiado por Mwene Mutapa. O fundador do Estado Mwene Mutapa, nós quando dissemos 1450, estamos a dizer que, quando dissemos 1450, é o declínio do Estado de Gaza. Estamos a falar que é século XV. Estamos a dizer que isto aqui é século XV. Isto aqui é século XV. Se fosse 1400, íamos permanecer o século XIV. Como que se faz a contagem dos séculos? A contagem dos séculos faz da seguinte forma. Olhamos para os primeiros dois números, quando se trata de 4 números. Vamos pegar os primeiros dois números. Então, os nossos primeiros dois números, juntando, forma-se 14. Então, vamos aqui, 14. Se os dois últimos números contarem, forem maior que os 2 zeros, então vamos aumentar mais uma unidade. Fica século XV. Se formos assim, nós estamos a contar uma unidade. Vamos manter o 14, fica século XIV, definido daqui. Não importa. Basta não terminar por 00 aqui no primeiro número, nós vamos prosseguir para mais um. Mas se for 00, temos que manter este primeiro número. Se for 3 números, por exemplo, 476, já é diferente. Aqui temos os 3 números. Vamos olhar para este primeiro número, que é 4. Então, significa que temos 4. Então, aqui estamos a contar mais um, fica século V. Se for 400, então, por 00, termina por 00, não vamos contar nenhum lado. Vamos colocar o século IV. Então, a questão dizia, número 9, o Grande Zimbago foi abandonado para cerca de 1450. Nós estamos a falar que é século XV. E foi substituída por um novo Estado chefiado por Mwene Mutapa. O fundador do Estado do Mwene Mutapa foi o Nyantimba Mutota. Então, a data correta é Mutota, é a linha C. Nyantimba Mutota é o fundador do Estado do Mwene Mutapa. Lembrar que o nome Mwene Mutapa quer dizer o Senhor das Minas, o Senhor do Saque, o Senhor da Conquista para alguns. Mas muitas das vezes tem-se dito que significa, Mwene Mutapa significa Senhor das Minas. Então, o fundador do Estado do Mwene Mutapa foi o Nyantimba Mutota, que foi substituído por mais tarde por seu filho Matope. Então, a tentativa correta, número 9, é C. O fundador do Estado do Mwene Mutapa é o Nyantimba Mutota. A linha C, número 9. Número 10. Uma das consequências do ciclo do ouro no Estado do Mwene Mutapa foi o aumento de contradições entre campesinato e aristocracia. A linha B. O aumento da produção devido à procura massiva do ouro. A linha C. O trabalho de mineração passou a ser substituído pela caça ao elefante. A linha D. A anexação do trabalho do Mwene Mutapa pelos ngunos. Não. A alternativa correta número 10. Uma das consequências do ciclo do ouro no Império do Mwene Mutapa foi de lembrar que o ciclo do ouro começou com a fundação do entreposto de Sofala, em 1505, pelos portugueses. E este ciclo do ouro vai terminar em 1693. Então, em 1693, vamos conhecer o que nós chamamos de revolta de Xangamiro. Então, este ciclo do ouro vai terminar em 1693. Por a revolta chefiada por Xangamiro Dono vindo do Butua. Então, o que é ciclo do ouro? É um comércio desigual, em que os europeus vinham em África em procura do ouro. Por que o ouro? Porque eles queriam usar o ouro para comprar especiarias asiáticas. Especiarias asiáticas, quando falamos de especiarias, estamos a falar de temperos. Estamos a falar de canela, gengibre, pimenta. São especiarias asiáticas. São especiarias. E quando nós voltamos também, este ciclo do ouro permitia que os europeus ganhassem ouro para poder alcunhar a moeda, porque o mercado europeu estava em crise. Quando diz ciclo do ouro, estamos a falar do ciclo desigual. É o comércio desigual em que os europeus davam vestes sem sentido para poder ganhar aquilo que é o ouro. Então, esse comércio desigual do ouro iniciou em 1505, com a fundação de Figueira de Sofala, e vai terminar em 1693, que é século XVII, com a revolta de Xangamiro Dono de Butua. Então, uma das consequências do ciclo do ouro no Estado do Mwene Mutapa foi, a alternativa correta, meus caros amigos, é a linha A, o aumento das contradições entre o campesinato e a aristocracia. Por quê? Porque as pessoas acabaram mais tempo já na mineração em detrimento daquilo que é o seu trabalho diário, o seu trabalho, o consumo doméstico. Eles já passavam mais tempo nas minas do que nos seus próprios campos, para poder produzir para a sua própria alimentação, para o seu próprio autossustento. É por isso que, para mim, a alternativa correta, uma das consequências do ciclo do ouro foi o aumento das contradições entre o campesinato e a aristocracia dominante. Porque as pessoas, a comunidade local, que são as muxas, passavam muito tempo
já na mineração, o elemento da atividade que levavam para o consumo deles. Número 11. A religião dos bantus refere-se, de lembrar que o termo bantu significa povo ou gente. Está no plural. Então, o singular da palavra bantu diz-se mutu. Então, as línguas bantu são acerca de línguas que são faladas a sul do deserto do Saara. Então, são essas de língua bantu. Tem como foco principal muno. Quando querem referir o que? Mutu, que quer referir o que? Pessoa. Então, bantu quer dizer povo ou gente, ou pessoa. Está no plural. Enquanto que mutu é que está no singular. Então, a religião dos bantu refere-se ao culto dos antepassados. B, culto do passado, não? C, culto dos ancestrais. Culto da fertilidade. Então, a religião bantu refere-se ao culto dos ancestrais. Eles acreditavam que os ancestrais foram esses que deram a vida pela coletividade, pelo bem comum de todos. Já dentro destes cultos ancestrais, vamos encontrar o culto da fertilidade, o culto de boas ações na sociedade. É nesse culto da ancestralidade. Todos nós da cultura bantu, né? Nós, quando o europeu, antes de chegar aqui em África, nós éramos bantus por natureza, posso dizer assim. Com a entrada desses europeus, nos ensinaram, riram-se dos nossos nomes, mudamos nossos nomes, riram-se da nossa cultura, mudamos a nossa cultura, riram-se dos nossos vestes e mudamos nossos vestes. Mas se vamos já perceber, o bantu, a palavra bantu já está no plural. Não se disse bantus, disse bantu, assim já está no plural, que disse povo ou gente ou pessoas. Número 12. Que opção caracteriza a fase afroasiática? Estamos a falar da penetração mercantil em Moçambique, árabe e persa. Afroasiática significa África e Ásia, neste período. Então, a penetração mercantil, quando nós falamos do período de penetração mercantil, estamos a falar do comércio, do período em que vigora-se o comércio. Era antes da colonização. Então, este período mercantil em Moçambique é dividido em duas partes. A primeira parte vamos encontrar a penetração mercantil árabe-persa e na segunda fase vamos encontrar a penetração mercantil europeia. Então, número 12, querem perceber que opção caracteriza a primeira fase, que é afroasiática, que é a penetração mercantil árabe e persa. O que é que culminou aí? A linha A decisão dos grandes estados africanos. Nada. Até formou-se grandes estados africanos. Civilizações, por exemplo, a civilização Swahili, que na África, na costa oriental africana. Foi formada por essa apresentação mercantil árabe e persa. Se vamos já perceber, a língua mais falada em África é a língua Swahili. Então, é a língua mais falada no continente africano. É a língua mais falada. Então, resultou desta fusão, desta cultura, desses povos. Se vamos a pegar a zona norte de Moçambique, Nampula, vamos encontrar Cabo Delgado, vamos encontrar para ali um pouco de Zambésia, vamos encontrar a região mais higienizada de Moçambique. Usa muito mais essa cultura Swahili. Então não pode ser distinção de estados. A linha B, o desenvolvimento do comércio. Tudo bem? Desenvolveu-se comércio neste período. Nós queremos ver que opção caracteriza esse período afro-asiático. Desenvolveu-se a atividade comercial, nós sabemos, e que é a linha B. Nós queremos a alternativa mais correta, que caracteriza mais esse período. A linha C, fim dos grupos étnicos. Não. Como eu estava dizendo, formou alguns grupos étnicos por causa da fusão dessa cultura. Por exemplo, o Bitonga e Inhambane. Acabou se formando por causa da fusão dessa cultura, desses povos. E vamos pegar a linha D, o desenvolvimento dos primeiros estados moçambicanos. Sim, até o próprio Grande Zimbábue. Há teorias que explicam que o Grande Zimbábue resulta da atividade do intercâmbio comercial entre os povos africanos e os povos vindos da Ásia. Desenvolveu-se os primeiros estados africanos. A comunidade de Swahili, por exemplo, a civilização Swahili, aqui no continente africano. Então, a narrativa correta foi o desenvolvimento dos primeiros estados africanos. Número 12. Que opção caracteriza a fase afroasiática? Foi esta de desenvolvimento dos primeiros estados africanos. Número 13. O primeiro europeu a atravessar o continente africano, da costa do Atlântico à costa Índica. Eu não sou bom em geografia, né? Mas quem conhece a história tem que conhecer a geografia, né? Você não pode falar das origens sem colocar a localização geográfica. É necessário localizar, é por isso que a história é uma ciência interdisciplinar. Sozinha não pode funcionar como um motor. Então, o primeiro europeu a atravessar o continente africano, na costa atlântica, a costa índica, foi. Nós estamos a falar do David Livingstone. Então, o David Livingstone foi ele que, o explorador britânico, que levou essa avante a contornar essa perspectiva no âmbito da exploração.
Estamos a falar de exploração, estamos a falar de visitas de reconhecimento. Eles já queriam conhecer o continente africano, para que o continente africano já era alvo de muita cobiça. Então, o caso da potência imperialista acabou enviando um explorador para conhecer o interior de África. Porque no período de penetração mercantil e comercial, os europeus limitavam-se nas zonas costeiras. Então, foi neste período que acabaram já entrando esses exploradores que já queriam preparar a colonização, conhecer bem a África. Porque para sair da Convenção de Berlim, cada um já sabia onde ia ocupar os espaços africanos. Então, a letra correta aqui é B. Número 13. Número 14. Os povos africanos estavam satisfeitos com a dominação colonial, pois eram a única forma de alcançar plenamente os benefícios da colonização ocidental europeia. Por isso, a resistência são atos de desesperos de um grupo de africanos sedentos do sangue ou sob efeito de poderes mágicos de feitiçarias curandeiros. Identifica a teoria patente no trecho acima. Há uma das questões, quando fala assim, número 14, há um senhor que diz que sempre me perguntou, um aluno que me perguntou o nome do estado, ele diz que, senhor professor, se os africanos são grandes feiticeiros, por que aceitaram a colonização? Porque podiam usar a própria feitiçaria para se travar. Eu acabei respondendo que talvez a feitiçaria não funcionava nos brancos, porque ali usava-se o quê? Não se dava tempo para eles usarem a própria feitiçaria. Usava armas, metralhadoras. Não tinha tempo para evocar a fazer aquelas coisas. Era a arma, aquilo que funcionava naquele tempo. Então, a arma, meu caro amigo, mesmo o tempo para você fazer a sua macumba, eles lançavam as balas perdidas e matavam muitas das vezes essas pessoas que tinham domínio desse conhecimento. Então, no número 14 disse que os povos africanos estavam satisfeitos com a dominação colonial. Não, nós não estávamos satisfeitos com a colonização. Por não fosse isso, nós não íamos resistir. Não. A questão que era para saber identifica a teoria patente no trecho. É claro que é uma corrente eurocêntrica. A alternativa correta é C. Corrente eurocêntrica. Então, vamos perceber que, quando se diz se os africanos estavam satisfeitos, estão a exaltar o quê? A cultura europeia. Eles estão a afirmar que a Europa estava destinada a colonizar o continente africano. Estavam a dizer que eles estão a subcarregar ou a elevar a Europa em detrimento de outros continentes. Ou seja, eles estão a desvalorizar a cultura africana. Diz que para ele, a África precisava de ser colonizada, porque era a melhor forma para eles, para colonizar a África, para salvar a África. Os africanos só tinham aquela máxima na cabeça deles de que o europeu era um ser imortal, era um ser que não morria, era um ser sobrenatural, era um deus do mar. Mas quando muitos africanos foram participar da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, quando voltaram às suas terras de origem, foram ver que afinal esse europeu morre também, foge da guerra. Perde sangue. Então começam a formar blocos nacionalistas que já queriam alcançar a independência. Então nós não estamos satisfeitos com a colonização. Nunca ficamos satisfeitos. Isso é uma perspectiva eurocêntrica, de querer desvalorizar o continente africano. Exaltar a Europa, dizer que não, a Europa colonizou a África porque era um desejo de salvar a África. Porque a África precisava, não. E essa máxima de dizer que a África foi descoberta por os europeus, está errado isso. Mas quem descobriu a terra, quem descobriu Moçambique, foram os povos que viviam em Moçambique. Esse que descobriu Moçambique. Ele veio e me encontrou. Como que me descobriu? Porque quem descobriu Moçambique foi eu que veio e me encontrou aqui. Então, é uma das coisas que eu não concordo muito. Então, número 14, a alternativa correta é C. É corrente eurocêntrica. A Revolução, número 15. A Revolução Russa de fevereiro de 1917 foi uma revolução que, de lembrar que a Revolução Socialista de Outubro de 1917, nós podemos dizer que é a Revolução Socialista de Outubro de 1917, ou podemos dizer que é a Revolução Socialista de Outubro bolchevista de 1917. Bolchevista, estamos a falar da maioria, estamos a falar do povo. É a Revolução bolchevista. Então, foi nesta Revolução Socialista de Outubro que levou a Rússia a sair da Primeira Guerra Mundial. E a Rússia tornou-se o primeiro Estado socialista a levar avante as ideias de Karl Marx. Então, essas ideias foram desenhadas na Rússia por Vladimir Lenin, na sua obra O Imperialismo como Fase Superior do Capitalismo. Então, a Revolução Socialista de Outubro de 1917 foi uma revolução que era contra a burguesia e os seus princípios. A alternativa correta é A. Era contra a burguesia e os seus princípios, porque a burguesia ia explorar o homem pelo homem. Então, eles queriam uma revolução proletária, da maioria. Socialismo, introduzir o socialismo. Eliminar a propriedade privada dos meios de produção. Tornar-se coletiva. Então, número 15, a alternativa correta é A. Estava contra os princípios da burguesia, porque a burguesia defendia a propriedade privada, enquanto eles queriam tornar-se socialista. A introdução dos meios coletivos de produção.
Então, quem foi o mentor dessa Revolução Socialista do 1917 foi Vladimir Lenin, na Rússia. Número 16. Quais foram os pressupostos que tornariam a Inglaterra o pioneiro no processo da ocupação de África? Por que a Inglaterra foi um dos pioneiros do processo de ocupação de África? A ocupação, estamos a falar já no processo de desenhar, colonizar o continente africano. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. A Inglaterra, com o James Watt, inventou a máquina a vapor. Isso possibilitou com que, neste período, a Inglaterra já não precisava mais dos escravos. Era necessário que tudo que era feito pela máquina, ou seja, tudo que era feito pelo homem passou a ser feito pela máquina. Então a Inglaterra já não precisava de escravo, mas sim precisava do quê? De matéria-prima para poder alimentar as suas indústrias. Graças a esse senhor que é James Watt. James Watt foi inventor da máquina a vapor. Então essa máquina para poder funcionar, tinha que ter matéria-prima. Onde que se podia encontrar a matéria-prima? É onde? No continente africano. O que possibilitou que essa Inglaterra fosse o berço da Revolução Industrial? Uma das coisas foi a localização geográfica, a acumulação primitiva de capitais, a existência de riquezas no seu subsolo. Isso permitiu que a Inglaterra fosse o pioneiro da Revolução Industrial. Fosse o pioneiro, então vai aplicar o abolicionismo. O abolicionismo está a falar de abolição do tráfico de escravos. Já vai querer matéria-prima. É nisso que a questão quer incidir. Quais foram os pressupostos que tornaram a Inglaterra o pioneiro do processo de ocupação em África? O que aconteceu na Inglaterra para que a Inglaterra fosse o pioneiro dessa ocupação de África? Que resultou da Conferência de Berlim, em 84 a 85. Então, a linha A, possuir muitos e diversos recursos naturais. A linha B, possuir grandes companhias monopolistas e uma marinha mercante do nível mundial. A linha C, possuir uma grande indústria bélica que destruir no continente africano. A linha D, possuir uma indústria manufatureira que não precisava de mão de obra. Tudo bem, eu poderia passar com a linha D, possuir uma indústria manufatureira que não precisava de mão de obra. Já estamos a falar de que tudo que era feito pela mão passou a ser feito pela máquina com a Revolução Industrial. Então, um dos pressupostos que leva com que a Inglaterra fosse o berço da Revolução Industrial. Então, o que aconteceu na Europa? Podemos dizer que possuía uma indústria manufatureira que não precisava de mão de obra. Então, é por isso que eles já vão levar à ocupação de África. E não só também, número 16, é por isso que eu disse, número 16 eu poderia parar com a linha D, mas por questões de convincentes, eu posso falar com B. Possuir umas grandes companhias monopolistas e uma campanha marítima do nível mundial. Já estava a controlar grandes mares para lutar com o abolicionismo, para combater esse abolicionismo. Então tinha que já parar para procurar outros mecanismos para poder colonizar o continente africano. Então eu paro com a linha B. Possuir grandes companhias monopolistas e uma marítima mercantil do nível mundial. Já controlava os mares. Era uma potência talassocrática. Quando diz talassocrática, quer dizer que é a senhora dos mares. Número 17. A Idade Média é vista como um período das trevas e do retrocesso por quê? Como se costuma dizer, a Idade Média começa em 1476 e vai terminar em 1453. Então a Idade Média vai começar com a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente, com a destruição do Clodoaco aqui. E começa em 1476 e termina em 1400. Começa em 476, que é século V, e termina no século XV, que é 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, enquanto que houve a queda do Império Romano do Ocidente. Então, nesta Idade Média, o que era mais defendida? Era o teolismo, ou seja, a Igreja Católica estava acima de todas as coisas. O conhecimento que mais se explicava aqui era o teocêntrico. Todas as explicações estavam ligadas às explicações divinas. Razão pela qual, quando o mentor da teoria heliocêntrica, que muitos dizem que é Galileu Galilei, enquanto é Nicolau Copérnico, que iniciou a teoria heliocêntrica, que diz que não é o Sol que gira em volta da Terra, mas sim é a Terra que gira em volta do Sol. Essa perspectiva foi aprofundada por Galileu Galilei. Então a Igreja Católica diz que não, você está a ultrapassar os conhecimentos de Deus. Porque a Igreja Católica defendia a teoria geocêntrica, diz que não, o Sol é que gira em volta da Terra. Enquanto a Terra é uma das 7 órbitas que gira em torno do quê? Do Sol.
então acabaram sendo assassinados. Então, neste período, nós tínhamos o teocentrismo. Todas as explicações científicas aqui, ou toda a explicação estava ligada a Deus. Não usava-se o conhecimento científico, não usava-se a razão, não usava o pensamento do homem. O homem estava excluído aqui. É por isso que é a idade das trevas. Costumamos dizer que é a idade das trevas. Porque o homem não era exaltado aqui. Nós tínhamos um fechamento epistêmico aqui. Um fechamento epistêmico. O homem estava aqui. Estava fechado. Aqui só tínhamos Deus só. A única coisa que era mais vigorava era Deus. Uma das obras mais destacadas aqui é A Cidade de Deus, que é escrita por Santo Agostinho, na Idade Média. É um dos grandes historiadores. Então, número 17. A Idade Média é vista como um período das trevas, do sucesso por quê? Porque o homem era valorizado. Não, a linha A, número 17. Não, o homem não era valorizado. A alternativa diz que o homem era valorizado. Não pode ser. A linha B, o homem era dono da ciência. Não, o homem estava apagado. A linha C, o homem priorizava o conhecimento teológico. É lógico que é a linha C. Todas as explicações estavam ligadas a Deus. Qualquer explicação estava ligada a Deus. Então já vinha aquela história de Adão e Eva, fundação, estamos a Gênesis, depois do Apocalipse. Então qualquer explicação era verdade a Deus. Então a pessoa era ensinada para melhor servir a Deus. É por isso que nós tínhamos aquela prisão chamada Inquisição, que muitas pessoas que estavam falando de heresia acabaram sendo presos. Até o próprio Galileu Galilei teve aquilo que nós chamamos de prisão domiciliar. Acabou sendo eliminado, porque defender a teoria helocêntrica diz que não. É a Terra que gira em volta do Sol, como uma órbita, um movimento elíptico. Número 18. O historiador cristão que escreveu A Cidade de Deus, já havia dito anterior, como eu disse. Número 17, a alternativa correta é C. Número 18. O historiador cristão que escreveu a obra A Cidade de Deus, na Idade Média, é claro que é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho é o precursor da obra A Cidade de Deus. Ele fala da cidade, de duas cidades. Fala do amor do homem, o amor ao Senhor. Ou seja, a cidade terrena e a cidade celestial. A cidade celestial, estamos a falar a união de dois amores, né? O amor terreno, que é o amor entre os homens, e o amor a Deus, que é na cidade celestial. Então, a alternativa correta, o mentor da obra Cidade de Deus é o Santo Agostinho. Número 18, a alternativa correta é B. O que significa o regime absolutista, ou absolutismo? Uma das máximas do absolutismo que muitas pessoas conhecem, número 19, o que significa o regime absolutista? Absoluto. Tens certeza absoluta? Eu tenho. Absoluto. Absorver tudo no mesmo sítio, né? Ter tudo aqui absolvido nas suas mãos. Ter coisa absoluta, né? O regime absolutista. Estamos a falar do regime monárquico que vigorou na Europa no século XV até século XVIII. Do século XIV até século XVIII. Uma das máximas mais destacadas do regime absolutista foi na França, do Luís XIV. L'État c'est moi. O Estado sou eu. O que consistia o regime absolutista? A linha A. Quando o chefe tem menos poderes, não. Era absoluto. Não deveria ter menos poderes, que era absoluto. A linha B. Quando o chefe concentrava todos os poderes. A alternativa correta é a linha B. Quando o chefe concentrava todos os poderes políticos, econômicos, militares nas mãos de um único monarca. Ele é o regime absolutista. Como eu estava dizendo, o Luís XIV da França diz que l'État c'est moi. O Estado sou eu. Porque eu tenho todos os poderes. Aqui não havia separação, que nós chamamos de poder executivo, legislativo e judicial. Isso veio mais tarde, no contexto do iluminismo, quando o Charles Montesquieu introduziu na sua obra O Espírito das Leis a teoria da tripartização dos poderes. O poder passou a ser dividido em poder legislativo, executivo e judicial. Então, a alternativa correta número 19 é quando o chefe concentra todos os seus poderes. A linha C diz que quando os chefes não têm poder, está errado. A linha D, quando o chefe tem arrogância, está errado. É quando o chefe concentra todos os poderes. É o regime absolutista. Então, número 19, a alternativa correta é B. Número 20, as atividades comerciais, os casamentos com os mercadores asiáticos deram origem a uma nova cultura. Como ficou conhecida esta cultura? Eu bem disse que a penetração mercantil, que é comercial, em África subdivide-se em duas partes, que é a penetração mercantil árabe, persa, e na segunda fase temos a penetração mercantil europeia. Então, na penetração mercantil árabe e persa, vamos encontrar que uma das influências foi a introdução da cultura Swahili. É por isso que eu disse que o Swahili é a língua mais falada no continente africano. Tem muito mais nativos habitantes a falar essa língua. Até a própria União Africana, que tem como o capital Addis Abeba, que é a Etiópia, queria implementar essa como língua oficial da União Africana. Da União Africana. É Swahili.
É uma das 3 línguas, acho que está lá, porque temos o inglês, português, temos o francês e temos o swahili. 20 diz que os comerciantes com as atividades comerciais, os casamentos com os mercadores asiáticos deram origem a uma nova cultura, que ficou conhecido, como ficou conhecida essa cultura? Ficou conhecido como Bitonga, não? A linha A, número 20. Ficou conhecido como Makua, não? Ficou conhecido como Swahili. Então, esse Swahili resulta da fusão do intercâmbio entre os asiáticos e os povos de África. Então, o número 20 da alternativa correta é C. Que fatores estiveram na origem do processo de formação dos Estados militares do Vale do Zambeze? Número 21. De lembrar que os Estados do Vale do Zambeze, há outros que dizem que é a continuação dos prazos. O que é prazo? Prazos foram pequenas unidades políticas que estavam ao redor do Vale do Zambeze. São os ditos prazos da coroa. Então, eles tinham o direito de arrendar a terra por 3 gerações. Então, a questão do número 21 diz que fatores estiveram na origem do processo de formação dos Estados militares do Vale do Zambeze? A linha A. O ciclo de escravo é a construção das arengas. Não. A degradação dos Estados de Ajau é consequência da invasão dos outros povos. Não. A linha C. A rivalidade entre vários grupos étnicos da região pelo controle do comércio. Não. A linha D. A revolta de Xangamiro e Dundu e a invasão dos Ngondes. Isso representou com que aqueles antigos prazos fugissem e foram se instalar e formaram-se os grandes senhores antíforos de arma, grandes senhores militarizados, os Estados militares de Zambeze. Eram grandes senhores militarizados. Tínhamos ali o Macanga, uma Gacha da Costa, eram dos estados militares do Vale do Zambeze. Tínhamos os estados de Macololo também, que era o único estado que praticava a escravatura, estava contra. Então, esses estados militares do Vale do Zambeze vinham ao custo do quê? Da escravatura. Então, a alternativa aqui mais fala da formação do processo de Estado Militar do Vale do Zambeze, a linha D, que é a revolta de Xangamiro e Dundu e a invasão dos Ngundos. Os árabes desembarcaram em Moçambique no século IX, vindos do Golfo Pérsico. Então, atualmente, o Golfo Pérsico, vamos encontrar o quê? Esses países que fazem parte da OPEP. OPEP significa Organização Exportadores de Petróleo. Está aí no Golfo Pérsico, o Qatar, vamos encontrar esses de Irão, Iraque, vamos encontrar os Emirados Árabes, Arábia Saudita. São esses povos que fazem parte do Golfo Pérsico. São esses povos que mais se destacavam por causa dessa existência do petróleo hoje em dia. Naquele tempo eles vendiam especiarias. Como estava a dizer, especiarias estamos a falar do quê? De temperos. Os árabes desembarcaram em Moçambique no século IX, vindo do Golfo Pérsico. Que estados ou reinos surgiram com a chegada dos árabes? Os estados militares, a linha A, número 21, 22. Os estados militares? Não. Com a chegada dos árabes em Moçambique, formou-se muitos estados. Um dos estados foi os estados reinos afro-islâmicos da costa, os estados islamizados na zona costeira de Moçambique. Estamos a falar de Nampula. Os checados de Tangonha, os checados de Sancule, são certos estados que foram formados acerca da chegada desses povos árabes em Moçambique, na zona costeira. Porque quando eles chegaram, estabeleceram na zona costeira para fazer as trocas comerciais. Vamos já ver, pegar Moçambique, as pessoas da zona costeira, vamos pegar a ilha de Moçambique, são pessoas mais islamizadas. A ilha de Moçambique é a localização onde? Na atual Nampula, está lá a ilha de Moçambique. Então as pessoas que vivem ao perto do mar, da costa, são as pessoas mais islamizadas aqui em Moçambique. Usando para a zona norte de Moçambique. Então quando eles chegaram em Moçambique, esses árabes, o que aconteceu? Quantos os estados foram fundados? Os estados militares, eu disse não. Estados de Ajauas, não. A linha B. Ajauas significam uma zona sem qualquer tipo de vegetação. Uma zona deserta sem qualquer tipo de vegetação. Podemos dizer que é estados de Ajauas ou podemos dizer que é estados de Ião. Esses estados de Ião desenvolveram-se onde? Na atual Niassa. Tem como capital Lixinga. A linha C, reinos islamizados da costa. Então, islamizados por quê? Porque os árabes eram muçulmanos, acabaram islamizando essas culturas moçambicanas. Esses nativos moçambicanos acabaram assimilando a cultura dos árabes. Então, houve a formação dos reinos afro-islâmicos da costa. Então, a nossa alternativa correta no número 22 é C. Não podia ser o Maravi. O Estado de Maravi foi formado através do quê? Da saída do clã Piri, gerado por um clã Piri de Luba, que é Congo, foi instalando aí a norte do Vale do Zambeze, formando estados Maravi. Disse estados Maravi, não estados Maravis, não. Estados Maravi. Já está no plural assim. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.